Atenção, por gentileza, porque nesse momento venho com mais um vídeo mostrando de forma profunda a verdade a povos, línguas e nações. O meu objetivo nesse mundo é levar a verdade que eles esconderam. A coisa é tenebrosa, é feia, mais do que eu imaginava. Pois os tradutores da Bíblia, eles consumiram com a verdade. Eles foram utilizados por Satanás para esconder a verdade. E aí eles fizeram um livro ou vários livros, como Torá, Alcorão, Talmud, Cabala e demais literaturas, enganando a população mundial. O povo hebreu, que era para ser exemplo das nações, Satanás conseguiu ludibriar e enganar e colocar eles na contramão da realidade. O inimigo, ele desceu para cá com grande fúria para fazer destruição total no mundo. E tem mais. Eu sei o porquê ele fez isso, tá? Mas no momento eu não vou dizer a vocês, porque é muito forte a cena. Vocês não têm nem ideia de que se trata, na verdade. A coisa é mais séria do que se possa imaginar. O povo hebreu, Satanás exaltou o povo hebreu e colocou o povo hebreu como os tais. Pode ver que as nações, todas as nações, estão voltadas para o povo hebreu, sendo que o povo hebreu hoje se encontra maligno total, errôneo total, na contramão total. Pois o povo hebreu sabe com nitidez, eles confessam com nitidez que o nome do nosso Pai, que nos deu o fôlego de vida, é Yahweh. Eles sabem disso. Só que aí Satanás conseguiu colocar na mentalidade deles que esse nome era muito forte, é muito forte, e não pode deixar o povo saber esse nome, que teria que esconder o nome para que o povo não blasfemasse do nome. Isso é uma armadilha satânica. Como você não pode saber o nome do teu pai que ele deu o fôlego de vida? Pelo contrário, o nome era para ser dito ao povo para que o povo respeitasse e o buscasse, porque é o nome que dá acesso à força superior que cria o que bem quiser. Esconderam-se o nome para que o povo ficasse na perdição e nunca voltasse ao reino infinito de gozo e tranquilidade infinita. O processo é profundo. Agora, Yahweh, ele é uma força superior, sábia, que sabe como resolver todas as coisas, e ele permite as coisas acontecerem para que as pessoas, os seres que ele criou, também caia em si e aprenda
que não adianta se levantar contra ele e querer viver por conta própria, porque homem nenhum, ser nenhum que ele criou, tem condições próprias de se desenvolver e viver ao longo do tempo sem ele. Então, Yahweh está dando a conhecer essas pessoas o conhecimento que elas são incapazes. E no momento que as pessoas reconhecerem as suas incapacidades e voltarem para Yahweh, e Yahweh de forma profunda as acolhe e as ajuda e coloca em grande gozo infinito. Isso tudo que está acontecendo no mundo é um aprendizado, tanto para Hassatã como para o povo que o acompanhou. Só que esse aprendizado dessa forma causa sofrimento, angústias, tribulações e coisas feias. Coisa que não precisava acontecer se caso Hassatã nunca tivesse se levantado contra o nosso pai por inveja. E ele consegue implantar a sua inveja nas pessoas que ele enganou. Por exemplo, várias pessoas foram para a minha casa, para mim, querendo estar ali comigo e tal, porém, como elas são cegas, elas não conseguem enxergar o ângulo e a forma que Yahweh trabalha. E aí elas não conseguem entender e se levantam contra a minha pessoa. E se levantam também por inveja, porque as portas de Yahweh abrem para mim de forma profunda e por meios que as pessoas não têm como discernir. As pessoas não têm discernimento a forma que Yahweh trabalha. É como colocaram na Bíblia que o Messias viria nas nuvens do céu e todo olho o ia ver, e se inventaram. Observa que uma geração são 100 anos, cada 100 anos é trocado o povo do mundo. Passaram-se 20 gerações e ele nunca apareceu, ou seja, essas 20 gerações esperaram em vão, em ensinamentos satânicos. Hassatã furioso, ele implantou a inveja no mundo. E tem eu sou o único homem no mundo que conheço a verdade total. Porém, vocês não têm capacidade de ouvir toda a verdade. Tem coisas que eu sei que se eu falar para vocês, a maioria vai revoltar contra mim, porque vai dar naquilo que vocês jamais imaginaram, e vocês estão sujos, e a ponto que se eu mostrar sujeira, vocês vão se revoltar. Vão achar que eu estou louco, que eu estou doido, que eu sou um débil mental, então por isso eu vou com calma. Mas eu não sou uma pessoa qualquer. Eu fui tirado das alturas e plantado na inocência total. Ou seja, nasci no ventre de uma mulher, passando o catolicismo, as demais entidades religiosas, passando as privacidades que vocês passam, as agonias, o sofrimento, as tribulações, na inocência também. E aos poucos, Yahweh vai voltando à minha memória e vai me sabendo saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Só que aí ele me pede calma, vai com calma. Isso é profundo, 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 profundo. E aí as pessoas não sabem de nada, se julgam sábias e ficam me criticando, sem saber o que está acontecendo, fica judiando da minha pessoa, sendo que eu estou aqui para o bem delas. Exemplo, olha como é grande a minha inocência, e Yahweh me mostrou que se eu parar de alimentar total, que eu recebo o poder total.
E aí, Yahweh me deu provas que eu vivo sem alimentar, provas na carne, a ponto, mas olha o sacrifício, como o sofrimento é grande. Primeiro Yahweh, sem me mostrar como, me mostrou que eu teria que ficar 21, vou falar na linguagem que o povo entende, 21 dias e 21 noites sem colocar alimento na boca, apenas água. E eu cheio de vermes, germes, eu fiquei 21 dias e 21 noites sem comer nada. O primeiro dia era difícil, o segundo mais difícil, o terceiro mais difícil, no sétimo mais difícil, eu deitava no chão, eu deitava no piso da casa, eu ia para o quarto, eu ia para a sala, eu ia para a cozinha, eu ia para a rede, eu levantava, eu ia para a cama, eu fiquei agoniado, foi 21 dias o maior pesadelo da minha vida, e Yahweh me mostrou que se eu não fizesse isso, não salvaria ninguém, eu teria que pagar o preço pelas pessoas para poder conseguir resgatar elas, senão eu não teria como receber os ensinamentos verdadeiros para passar ao povo. Senão eu não voltaria à condição de fazer o resgate, eu não chegaria à condição de fazer o resgate do povo. No último dia, falar na linguagem de vocês, que esse nome dia é derivado de diabo, no último tempo, né? Eu saí para ir urinar devagarinho. A minha esposa na época dizia, você vai morrer. Eu dizia, não vou morrer, eu sei o que está acontecendo. Você vai morrer. Mas por que ela falava isso? Porque ela também não era convertida. Ela não tinha nenhuma pena de mim. Porque eu também fui enganado por ela. Vivi com ela 37 anos e eu fui saber que ela não gostava de mim depois que ela morreu. Só depois que ela morreu, que ela veio a óbito, que o pai me mostrou que ela não gostava de mim. Isso é forte, isso é pesado. Observa que lá no passado foi dito, e Yahushua disse, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mas uma certa feita, Yahweh me fez saber, e disse para mim, o mensageiro disse para mim, Juarez, você não sabe com quem você vive, você não sabe quem está dentro da tua casa. Os meus filhos, por inveja, se levantaram contra mim, sem saber o que estava acontecendo, porque Yahweh me jogou em várias situações para me aprender também, porque isso é uma escola. Porque Yahweh não pega homem preparado para a obra, ele prepara o homem para a obra. Então ele me colocou, ele me tirou lá do meu auge, onde eu estava, da minha posição, e me colocou na inocência, e na inocência total, como fica, todas as pessoas nascem, como todas as pessoas nascem aqui na inocência, ele me jogou, pode ver que eu nasci na igreja católica, batizei na igreja católica, crismei na igreja católica, batizei na Assembleia de Deus, e por aí vai, tive na igreja pentecostal Filadélfia da última hora, e aí vai, passando todo o processo, comendo carne de porco, fazendo de tudo, é um processo, e algo me joga no lixo. Não é por acaso que diz que lá escreveram na Bíblia que o Messias desceu às partes mais baixas. Ou seja, eu cheguei ao pior nível desse mundo para fazer um resgate do povo. Porque Yahweh não pega o homem preparado, ele prepara o homem para a obra. E aí eu sou aprendiz de Yahweh, ele vai me ensinando, ele vai me instruindo, ele vai me mostrando, a cada momento eu vou sabendo uma coisa nova, aí tem coisa que eu fico sabendo, mas aí não pode passar agora, você aguarda, porque o povo não tem capacidade de saber agora.
Aí eu fiquei sabendo que eu não vou morrer, daqui 100 anos eu estou vivo, daqui 200 anos eu estou vivo, daqui 300 anos, 400 anos, 500 anos, 700 anos, 1000 anos, e por aí vai. Eu fiquei sabendo que o homem velho tem como ficar novo, a mulher velha tem como ficar nova, tem como renovar. Aí vai 21 dias lascado, maior sofrimento. Aí falei com a mulher, 8 horas da noite eu terminei o sacrifício. Pai, está entregue aí, socorre esse povo. Consegui vencer. Tá. No outro tempo eu estava tranquilo, parecia que não tinha acontecido nada. Eu montava em o cavalo, ia para o pasto mexer com o gado e tal. Mas a inveja é tão grande, tão grande, tão grande, é de impressionar. As pessoas vivem no erro, praticando coisas e coisas, ao invés de se humilhar, ao invés de buscar algo. Agora a verdade apareceu. Não. Uns vai gravar vídeos, fica copiando o que eu falo, decorando e vai gravar vídeos. Mas Yahweh lhe mandou você fazer isso? Qual seria a sua posição correta? Você pegar os vídeos que eu gravei e sair divulgando? Não, mas você quer se aparecer. Você quer mostrar que você é sábio, mas será que você é sábio? E na hora que você chegar diante de algo, ele mandou você fazer uma coisa, você vai fazer outra, você quer fazer do seu jeito. Mostrando, copia o que eu falo e sai falando na internet. Mas para quê? Se eu já falei, se já está gravado o vídeo, é só divulgar. Não, mas você tem que mostrar que você é sabido. Tem vários aí na internet, a maioria já caíram, e as pessoas que fazem isso acabam caindo. Não permanece. Porque estão desconectadas com Yahweh. A pessoa sincera não faz esse tipo de coisa. A pessoa que se converteu a Yahweh não faz isso. Ao invés de se humilhar, buscar Yahweh, não. Aí vem a outra, segunda colocação. Yahweh vai me mostra que eu teria como viver sem comer. Eu disse, eu vou viver sem comer. Se isso não acontecer, eu sou um baita de um mentiroso. Mas por que eu falei isso? Porque eu sou incapacitado. Eu estou aprendendo. Eu achei que como foi me mostrado, eu falei, epa, então eu vou parar de comer. Aí eu fiquei 13 tempos que o povo chama de dia, 13 dias sem comer nada, na maior alegria, no maior prazer e tal. Juarez, você vai ter que voltar a comer. Isso aí eu estou só lhe mostrando como você vai ficar. Eu estou lhe provando que você não vai depender disso. Mas você não tem como parar agora, senão vai queimar o povo, vai matar o povo. É como se você viesse lá de cima, do jeito que você estava lá, você matava esse povo tudo aqui. E você não pode chegar nessa posição agora. Você tem que ter paciência com o povo. E depois eu convidei a Sara, eu e a Sara ficamos. Aí já é Yahweh mostrando para Sara. Ficamos 17 dias, 17 tempos, não foi, Sara? Foi. Só que aí nós ficamos tomando só água de coco, mais nada. Ficamos 17 dias, só que aí tomando água de coco. Nós não sentia fraqueza, não sentia cansaço, pelo contrário, nós sentia fortes, fortalecidos, alegres. Tem um cidadão aqui, que eu vou contar para vocês, só porque nós estávamos 17 dias, só tomando água de coco. Um cidadão chegou em um hotel, sentou em uma cama, de frente com nós, a Sara estava na lateral da cama, ele ficou agoniado, ele fazia assim com o corpo, e fazia assim, fazia assim, fazia assim. Aí a Sara falou, você quer que eu está passando mal, quer que eu ligue o ar-condicionado? Ele falou, não, estou bem e tal. Só que aí ele afastou de Sara, foi lá para o outro lado da cama, isso sem a gente abrir a boca,
Será que o cidadão estava bem? Será que eu sabia o que estava acontecendo? Mas eu não abri a minha boca, fiquei quieto. Cheguei no comércio de um ateu, um mercado. O ateu fez assim. Foi assim mesmo. Estou mentindo, Sara? Foi verdade, foi assim mesmo. A gente não está brincando de bolinha de gude, só que vocês são trouxa, fica me criticando sem saber o que está acontecendo. Quem me critica é trouxa, vai quebrar a cara. Deixa de ser tapado, de ser tabaréu, de ser burro. Larga de ser rude. Aonde eu quero o teu mal? Nunca! A gente quer lhe ajudar, mas você é trouxa. Julga as coisas do teu jeito. Aí, Yao me mostra, Juarez, tem que eliminar todos os vermes do corpo. Eu pensava que eliminar verme do corpo era só tomar aí remédio de verme aí, umas 4, 7 vezes, tal. Nada! É uma bateria de vermes, é vermes, vermes, vermes e vermes. Vem aqui, irmão Jorge, faz por gentileza. Aqui está, irmão Jorge. Hoje eu estou saindo daqui, indo para outro destino, né? Irmão Jorge, o irmão Jorge trabalha para alguns médicos, fazendo um serviço que ele faz. E o que os médicos, quando de verme, os médicos disseram para o irmão que as pessoas têm no estômago? Ele me falou que só no intestino nós temos 2 quilos de verme. Só no intestino. 2 quilos de verme, de várias qualidades. Será que a coisa é simples? É só isso, irmão Jorge. Será que a coisa é simples? Olha, de cada 100 pessoas que morrem, 99 é de verme. E o povo não sabe. Só que aí eles dão um laudo diferente. Porque a verdade eles não querem que seja dita. Observa que Satanás escondeu tanto a verdade que ele colocou na Bíblia que o homem foi feito de barro. Quem não assistiu, assiste o vídeo. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Que lá eu provo que o homem foi feito das águas. Só que em outra parte, ele ensina para o cientista que o homem veio do macaco. Aí o pai vai e me mostra, não, Juarez, os homens foram criados todos bonitinhos, aí foram aprontando e foi caindo de posição. Uns virou rato, outros virou barata, outros virou caranguejo, outros virou cobra, outros virou vaca, outros virou boi, outros virou passarinho, e por aí vai, outro virou macaco. Ou seja, ao contrário, o macaco era homem e virou macaco. Tem como resgatar esse povo tudo? Tem. Tem deles que sim, tem deles que não. Vai ter deles que vai ser eliminado. Eu sei. Só que algo para dar o conhecimento total aos que vai ficar no mundo, no universo infinito, ele faz essas coisas acontecer. Você tem poder de julgar o que algo está fazendo? Então, hoje, para mim abandonar os alimentos total, é simples. Hoje está simples, porque eu já eliminei a maioria dos vermes do meu corpo. Mas será que eu posso fazer isso agora? Eu achei que eu podia. Aí outras pessoas falam, mas ele está entrando em contradição, ele é um mentiroso, ele fala, depois não cumpre. Eu sou aprendiz de Yahweh. Yahweh não pega homem preparado para a obra, ele prepara o homem para a obra. E vai acontecer isso? Vai. Mas eu tenho que esperar a ordem de Yahweh. Zero. Agora vamos com tudo para cima agora. É como eu estou preparado, já me preparei, tá? Eu já estou preparado para abandonar.
E agora para mim, para ficar sem comer, para mim é tranquilo. Só que eu tenho que esperar o start de algo. Ele falar, é agora. Eu não posso fazer antes. Porque na hora que falar assim, zerou, meu amigo, cidadão distante de mim, se ele tiver cagado, ele morre queimado. Cidadão todo enrolado, todo embaraçado, ele morre. É por isso que não pode largar completo agora. Então eu vou fazendo vistas grossas, eu evito, vai. Uma outra coisa que eu não sabia, para tomar vermífero, tem que jogar os vermes para fora que morreram e jogar também os resíduos dos vermes. O cidadão é obrigado a comer. Tem um vermífero de farmácia por nome Anita. É o que mais mata verme. Porém, você tem que comprar o original, nada de genérico. Tá? Mas se você comer ele, tomar ele com o estômago vazio, você se lasca. Eu sabia disso? Eu não. Então, gente, aqui não tem ninguém sábio, não. E tem uma, eu não sei quase nada. A sabedoria de Yahweh é infinita. Apenas Yahweh está voltando a mim os meus conhecimentos que eu tinha com ele nas alturas. Ele está me retornando, me mostrando, e aí me mostrando, e me pedindo para me ter paciência com o povo. Senão mata o povo. Se eu decidir agora, olha, eu não vou comer mais, vou abandonar completo. Não vai demorar, vai cair gente morta na minha frente. Eu quero fazer isso? Não. Tem que ter paciência. Os caras querem me matar. Mas eu quero a morte deles? Não. Porque se eu me preparar e me manifestar na frente deles, cai e morre. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer que eles acordem. Porque olha aqui, por exemplo, no passado, a situação de Saulo. Ele era perseguidor do povo hebreu, que anunciava a verdade daquele tempo. Agora você imagina se naquele tempo Yahushua enfrentasse ele e matasse ele. Depois ele caiu em si, ele enxergou a verdade, ele virou um mensageiro de Yahweh. Aí ele foi sofrer perseguições, pagando o que ele fez. Então é por aí. Você acha que eu quero o mal de quem quer me matar? Eu não. Eles estão fazendo besteira. E depois eles vão pagar por isso. Não tem meio termo. Vai. Gente que está jogando processo aí. Tem uma advogada aí que pegou uns processos aí contra mim, que ela, coitada, eu falei para a Sara, essa advogada está lascada. Processo injusto, gente. Processo injusto, total. É o cúmulo dos cúmulos. Tem um dos processos mesmo que quando caiu na mão do juiz, o juiz arquivou na hora. O juiz disse que o processo está tudo errado, isso não pode ser. Coisa que nunca viram fazer, estão fazendo comigo. Tem um advogado de São Paulo que ele disse, olha, eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou advogado há 24 anos, nunca vi esse tipo de processo, isso é coisa que nunca vi. Mas abriram contra mim. Aí as pessoas não sabem de que se trata, ficam me criticando. Essa advogada que pegou esses processos meus aí contra mim, ela está ferrada. Ela nem sabe o preço que ela vai pagar por isso, porque ela está sendo injusta total. Eu vendi, para vocês terem uma ideia, 3 alqueires de terra a 11 quilômetros da cidade. Olha só como Satanás trabalha. Eu vendi 3 alqueires de terra a 11 quilômetros da cidade
planinha a terra, tem um rio de 3 metros mais ou menos de largura na lateral da terra todinha. A terra de bacuri, terra de primeiro que plantar produz. Dentro da terra tem uma nascente de água, coisa mais linda. Tá? E pegado eu tenho mais 3 alqueires. Eu vendi essa terra por 300 mil a 100 mil alqueiro. 11 quilômetros da cidade. Tá. O cidadão que me comprou é da Suíça. Tá. Aí ele mandou para cá, era para ele mandar o dinheiro, ele mandou em dólar. Para esse dinheiro chegar, o Banco Central me exigiu o documento original da terra. Eu comprei essa terra de um dono de associação que mora lá há 30 e tantos anos. Eu comprei essa terra e o dono tem título da terra. Ele vendeu parte para o irmão dele, que é lateral com ele, e eu comprei do irmão dele. E aí o Banco Central exigiu o documento original da terra. A gente enviou o título desse cidadão para o Banco Central, porque o dinheiro ficou retido do Banco Central. Aí ele me manda 330 mil reais. Aí ele falou, irmão, os 30 mil reais, nós vamos mexer aí, nós vamos construir e tal, depois a gente utiliza. Ok, tranquilo. Por último, ele entrou na fofoca dos fofoqueiros, se levantou contra mim, perguntou para mim primeiro de boa se eu podia devolver os 30 mil que veio a mais. Eu falei, sim. Aí ele falou assim, ó, tira 2 mil para ajudar os irmãos para comprar as placas solar lá, as baterias, ajudar a instalar a energia dos irmãos lá no Paraguai. Ok, e você me envia os outros 28 mil. Eu falei, amanhã eu envio. E enviei. Aí ele entrou na justiça com o processo para desfazer o negócio, me colocou como réu no processo, pegou essa advogada, me colocou como réu, tá? E para mim desfazer o negócio e para mim devolver o dinheiro dele. Aí essa tal de advogada que pegou essa causa dele, pegou a do Javelino, pegou a do Juvenal, tudo coisa esquisita. Essa advogada entrou em contato, eu coloquei uma pessoa para negociar, eu falei, não, devolvo o dinheiro dele. Se o problema é esse, e aí ameaçou em bloquear minha caminhonete, bloquear meu gado, bloquear todos os meus bens. Tá. Aí o que acontece? Eu disse, é simples, eu devolvo. Eu falei para uma pessoa que eu coloquei para negociar, entra em contato com essa advogada, fala que eu faço um acordo, eu devolvo o dinheiro dele e acaba o processo. Só que aí, quando eu assinei o acordo, me perguntaram, mas você quer devolver esse dinheiro via particular ou pela justiça? Eu falei, pela justiça, porque eu não confio mais nesse homem. Vai que eu devolvo esse dinheiro e depois vem para cima de mim. Então eu quero devolver pela justiça, porque pela justiça não tem como ele me incriminar. Aí a advogada, não, mas esse dinheiro não pode ser devolvido pela justiça, não sei o quê. Eu falei, vou devolver pela justiça. Aí o advogado de São Paulo me ajudou e aí fez um boleto judicial. Aí eu fiquei de devolver esse dinheiro em duas, negociei para me devolver metade, 30 do mês passado, devolvi. Aí eu depositei, antes que vencesse, eu depositei a metade e a outra metade para 30 de dezembro agora. Ou seja, é um apuro para mim, porque esses dinheiros eu estou usando para viajar, porque tem desgaste de carro, tem pedágio, tem que trocar pneu de carro, agora eu vou ter que trocar os 4 pneus do meu carro, e dá despesa, alguma coisa acontece, tem que estar repondo e vai. Então, tem despesa de uma coisa e outra, dá muito gasto. E aí, de repente, eu me apurei, porque eu vou ter que fazer mais 150 mil, arrumar mais 150 mil para devolver para ele 30 do mês de dezembro. Aí tá. Aí eu pergunto, ele colocou que eu
vendiam a terra para ele que não existe, com documento inventado, documento falso, que eu fiz documento falso de uma área de terra e vendi para ele. Gente, como? Aonde? Se chegar lá em Buritis, que eu sou conhecido, falar um negócio desse, o povo fala, nunca, Juarez não. Meus irmãos, eu tenho sofrido, tá? Eu tenho sofrido. A coisa é fácil, a coisa não é fácil. E aí, fora isso, o povo me criticando, inventando coisas e coisas, olha, a coisa é feia. Como vai ficar a situação desse povo no futuro fazendo isso? Hoje eles não têm certeza, mas eles vão ter certeza que eu sou o único homem no mundo enviado para resolver a situação do mundo aqui. Satanás colocou as pessoas na contramão e eu vim para resolver a situação. Então, eu abri a Bíblia aqui. Eu vou ler uma passagem para vocês aqui. A gente sabe que está tudo adulterado, mas tem coisa, o conteúdo é verdadeiro. Quando escrever aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. É o Salmo 127. Senhor, nós sabemos que é Baal. Então, Salmo 127. Se algo não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Você, para construir uma casa, você não constrói ela de uma hora para outra. Não. Você vai devagar. Primeiro tem que limpar o terreno. Depois do terreno limpo, vai ter que tirar as medidas. Devagarinho, vai, uma coisa de cada vez. As pessoas querem, nós somos a casa. Para fabricar essa casa, tem que ter calma. Você faz uma casa, você coloca os tijolos todos de uma vez? Não, é de um em um. As pessoas querem receber tudo já na hora. Mas será que é assim? Aí é um longínquo tempo para a casa ficar edificada. Tem que ter paciência, ter calma, ter respeito com as pessoas para chegarem nos lugares perfeitos. Então, se o Altíssimo e Alvo não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Alvo não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se você quiser fazer as coisas por conta própria, você vai quebrar a cara, você é incapacitado, você é fraco, você é incompetente. Enquanto você achar que você é bonito, que você é importante, que você é gostoso, que você é não sei o quê, você não vai chegar em lugar nenhum. Agora, na hora que você cair em si e deleitar-se em algo, aí você vai bem. O salmista Davi disse assim: fui moço e agora estou sendo velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Um justo. Se a pessoa está em más lençóis, é porque ela aprontou na vida. Quando eu via uma pessoa em uma cadeira de rodas, eu ficava arrasado. Hoje não. Porque a pessoa não vai para uma cadeira de roda por acaso. E algo sabe o que faz. Se eu visse uma pessoa cega dos dois olhos, eu ficava arrasado. Hoje não. É como você pegar um menininho recém-nascido e vir para mim, Juarez, o menininho não sei o que, eu fico com o pé atrás, eu não sei se é uma cobra ou se não. Quantos menininhos que as mães criou aí com tanto carinho e depois matou elas? Quantos meninos que o pai criou e depois matou eles? Tem um caso na televisão aí, que não é muito antigo, que uma filha única, o pai e a mãe davam tudo para ela,
ela mandou matar o pai e a mãe para tomar a riqueza deles. Agora imagina o pai e a mãe criar aquela menininha com todo carinho e tal, e o pai e a mãe eram comerciantes grandes, fazendo de tudo com ela mandar matar o pai e a mãe. Será que eu tenho razão de ver um menininho, uma menininha e ficar cabreiro? Eu não sei de que se trata. Ai, que menininho bonitinho, que menininha bonitinha. Aí depois cresce e é um assaltante de alta periculosidade. Assaltante perigoso. Bandido total. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, em outras palavras, bem-aventurado o homem que vigia. Bem-aventurado o homem que deixa Yahweh edificar a sua casa. Não queira fazer por conta própria. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E depois diz assim: não são assim os ímpios. Os ímpios é como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, os pecadores não andam aonde andam os justos. Porque Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. É por isso que as pessoas perecem, vão para cadeiras de rodas, ficam cegos, nasce aleijado. Aí coloca o outro para cuidar daquele aleijado, aquele outro que está cuidando também está pagando o que fez de errado para trás. Não tem meio termo. O que o homem plantar, ele colherá. Não tem meio termo. Yahweh é bondade total, mas ele é justiça. Quem estiver pensando que algo não é justo, está enganado, e justo, é perfeito. É por isso que eu digo, se eu parar de comer total, vai ficar difícil. Porque vai vir irmãos meio fraquejando perto de mim, vai tomar um choque aí, não vai ficar legal, vai? Aí o que eu estou fazendo? Eu não estou mais lidando direto com alimento, estou cortando, porque eu também não fica. Depois que você fica sabendo, você come, mas contra aquilo e tal, não é legal. Mas a coisa é séria, é que vocês não caíram a ficha que eu sou enviado do Pai e tem como viver sem comer. Aí ficam criticando, mas será que vocês têm capacidade de criticar e depois ficar bem? Meus irmãos, bem-aventurados aqueles que entrar pelas portas verdadeiras. A porta do verdadeiro entendimento, a porta da paciência, a porta da calma, da longanimidade, da benignidade, da segurança, da firmeza. Aquele que confia em algo é como um monte que não se abala, mas permanece firme. Vem as tribulações, ele está firme. Vem as lutas, ele está firme. Ele é criticado, ele está firme, ele não se abala. O que tem acontecido comigo, se eu não fosse enviado de Yahweh, já tinha abandonado isso fazia tempo. Mas a gente tem segurança, a gente tem firmeza. Eu não estou firme na rocha, eu estou firme de quem fez as rochas. Que a rocha é frágil, mas Yahweh é acima delas. Por mais forte que seja a rocha, ela está bem longe da fortaleza de Yahweh, que é acima dela, que criou ela. Confia em Yahweh, abraça ele e viva
uma vida nova, com segurança total. A coisa é feia? É. Mas Yahweh me trouxe aqui para tirar quem quer sair do cativeiro de Satanás e levar para um reino onde não há dor, onde não há aflição, onde não há agonia, onde não há tribulação. Vamos morar no céu? Não, ninguém vai morar no céu. O nome céu é derivado de Seol, Geena, Dagdol, inferno. Satanás colocou o povo para pedir para ir morar no inferno. Nós vamos morar numa terra perfeita, a terra prometida. Colocaram na Bíblia que o povo saiu do Egito e entrou na terra prometida. Não, o povo não entrou na terra prometida. Que terra prometida é essa que lá era ocupada? Mentira. Yahweh tirou eles do Egito e levou para um outro lugar. Mas na terra prometida vamos entrar nós, no 7º milênio. É porque adulteraram tudo e enganaram o povo. Nós vamos entrar na terra prometida. Para você entender isso, assista o vídeo Um Paraíso na Terra. Se você quer, a primeira vez que está ouvindo esse vídeo não assistiu, assista o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões, porque nele eu mostro que o nome Deus é inventado, o nome Jeová, Jesus, Emmanuel, é tudo malandragem de Satanás. A verdade brotou. A verdade está no meu canal, Juarez C. Vital. O YouTube está escondendo as visualizações dos meus vídeos. Vocês não sabem disso. Esses vídeos, eles já ganharam proporção e a população mundial está assistindo eles. Só que o YouTube está escondendo que é para mim não aparecer na mídia, que é para ficar ofuscado, senão dá um alvoroço mundial. Mas a gente sabe o que está acontecendo. Mas tenho que continuar escrevendo no meu canal para que o YouTube recomende esses vídeos a outras pessoas. A coisa é tão séria, que eu poderia pegar dinheiro do YouTube e do Facebook. Mas por que eu não pego? Porque para mim pegar dinheiro do YouTube ou do Facebook, eu tenho que fazer propagandas mentirosas. Eles não dão nada de graça para ninguém. Eu tenho que fazer propaganda. E as propagandas são mentirosas, a propaganda tem ídolos embutidos. É por isso. E a coisa é séria. Por isso é que vai ter que ser os sérios irmãos que vai ter que ajudar a fazer a obra. Aqueles que são dos 142 mil. Porque eles foram enviados para cá para fazer essa obra. Só que eles não sabem, porque eles ainda estão dormindo. Mas vai chegar uma hora que Yahweh vai acordá-los. E eles vão engajar comigo e nós vamos abarcar por completo, abraçar por completo a obra. E nós reinaremos. E tem é um reino infinito, tá? Nunca mais passará outro povo. O povo hebreu são meus legítimos irmãos. Eles estão todos enrolados. Os legítimos povo hebreu, as pessoas hebreias, que no passado tinham os originais com eles, elas foram mortas. Uma pessoa me fez uma pergunta, eu até fiquei bravo com essa pessoa. Irmão, quem são os essenos? Isso foi ontem. Eu falei para ele, irmão, você me decepciona. Ao invés de você se preocupar em andar de forma correta, direitinho com Yahweh, você fica procurando saber coisas sem necessidade, você não tem necessidade. Isso é como eu querer saber se a terra é redonda, se é quadrada, se é comprida, que diferença vai fazer? A diferença vai fazer eu andar com a vida certinha perante Yahweh, fora da idolatria, divulgando esses vídeos na internet, para que a mensagem chegue a outros com carinho.
Aí sim vai fazer a diferença. Mas eu saber se terra é comprida, quadrada, redonda, que tamanho que é o sol, que tamanho que é a lua, que tamanho é a estrela, não vai mudar nada, gente. Mas eu já disse quem são esses judeus essênios. Lá atrás, no começo da obra, teve vídeo que eu falei nisso, só que as pessoas não assistem. Os essênios eram os hebreus, aqueles hebreus bem simples do campo, da roça. Eles viviam fora da cidade e eles tinham o Fá hebraico com eles, porque tem o hebraico arcaico e tem o Fá hebraico, que é além do arcaico. É lá do começo. Tá? Eles tinham com eles as escrituras certinhas. E aí eles foram mortos. Porque eles sabiam as escrituras originais. Por isso eles mataram eles. Tá? Eles foram eliminados. Satanás, será que é por acaso que Hitler matou milhões de judeus, milhões de hebreus, para banir a verdade da terra? Aí, hoje, os judeus que estão aí, a Torá está a verdade, está nada. Né? Está nada. Tem tanta boboseira na Torá, tanto engano. Tem verdade na Torá? Tem. Todas as literaturas têm verdade e tem mentira. O que acontece com os cientistas? Satanás faz os cientistas saber coisas que são verdadeiras, para depois encaixar neles coisas ilegais e o povo acreditar que aquelas ilegais também são verdadeiras, são legais. Assim a Bíblia, Satanás colocou. Por que as profecias da Bíblia cumprem? Porque Satanás deixou para cumprir, para o povo pensar que toda a Bíblia é verdadeira. É estratégia. Você, para pegar o peixe, você tem que colocar isca nos anzóis, senão você não vai pegar peixe. Anzol sem isca não pega peixe, então eu tive que usar pouco de verdade nas literaturas, senão não tinha como enganar a população. Mas as pessoas têm que acordar. Eu leio esse livro chamado Bíblia, mas sabendo o que estou lendo, porque é um caos, todas as literaturas do mundo, não só a Bíblia, como as literaturas de colégio e etc. Gente, acorda. Vamos ser sinceros, vamos ser simples. Vamos deixar Yahweh edificar a nossa casa, ou seja, você é a casa. Se você mesmo for querer fazer, você não dá conta. Quando o homem diz, meu Yahweh, eu sou incapaz, eu não tenho condições, me ajuda, Yahweh ajuda. Desde que você coloca a vida em ordem. Porque as pessoas pensam que crer no nome Yahweh já é o suficiente. Não, uma coisa é crer. Outra coisa é colocar em prática a vida. Se você crer no nome Yahweh, mas não colocar a sua vida em ordem, você vai bater e a porta não vai abrir. Esse é o segredo. E Yahweh só abre a porta para você se você colocar a vida em ordem. E querendo ou não, vai chegar um tempo que você vai chegar lá. Mas o que acontece? O que acontece é que eu estou mostrando para você o caminho de você daqui a 1 quilômetro chegar na tua casa. Você cego, atrapalhado, acha que eu estou doido, que eu estou louco, pega outro rumo. Você vai chegar na tua casa? Vai, mas vai dar voltas longe, indo para longe, quebrando a cara de várias formas, para depois acertar o caminho. Eu já fui boiadeiro, eu sou vaqueiro profissional, hoje eu não mexo mais com isso. A gente ia guiando um gado, eram vários vaqueiros, aquele boi que sai do gado, ele ganha o rumo, naquele tempo tinha muita floresta, juquira, lugar difícil, o boi enfiava para lugar difícil, o que acontecia? Os vaqueiros que estavam na frente seguravam o
os demais vaqueiros, e uma parte dos vaqueiros partia para cima daquele boi. A gente partia para cima. E o que a gente fazia? Chicote, peia. Dentro da juquira, pau. Chicote, peia. Aí, até ele acertar o rumo e entrar no meio do gado. Depois que ele toma a peia, ele não sai mais do meio do gado, tá? Não. Assim vai acontecer com você que é teimoso, você que é crítico, você que é fuxiqueiro. Você vai rodar. Eu já fiz uma parábola. O cidadão vai pescar, ele tem uma linhada grossa. O peixe escova o anzol aqui e vai embora. Aí o peixe pula para cá, pula para lá, e o cidadão que está pescando solta a linha. Deixa ele, vai dando linha para ele. E vai pulando para cá e para lá, para cá e para lá. Depois que ele cansa, o cidadão vai colhendo a linha. O peixe vem bonzinho nas mãos dele. Assim é, ó, meu amigo. Vocês estão nas minhas mãos e vocês não sabem, tá? E a linhada está na minha mão, e colocou. Tem coisa que eu vejo e tal, eu falo, deixa quieto, deixa. Cidadão pôs fogo na minha casa, queimou, me deu um prejuízo de 100 e tantos mil, roubou inversor caro que eu tinha comprado para a obra. A gente só usava esse inversor, ou inversor não, um notebook. Um notebook caro que eu tinha comprado para a obra, a gente só usava ele quando chegava assim, no encontro dos irmãos, ele colocava os cânticos para rodar ali. O cidadão roubou, será que ele fez boa coisa? E é cidadão que estava lá na minha chácara, tá? Eu sei. Tá? Roubou um inversor caro meu, 5 mil, hoje custa 5 mil reais ou mais. Roubou. E roubou mais um bocado de coisa, arrebentou minha casa, botou fogo na minha casa. Eu não sei que foi ele, eu sei. Cidadão que estava na minha propriedade. E aí entra na internet fazendo vídeo, os outros embalam junto, que esse homem não vale nada, que esse homem é vagabundo, que esse homem é não sei o quê, e coisa. E o povo cai junto. A corda alinhada é grande, deixa. Vamos ver onde ele vai chegar. Vai. E a hora que a gente puxar a linha? A linhada está na minha mão, tá? Você pensa que não está? Tá. E algo não dorme. Meu irmão, você é tão trouxa que já tiraram tanto em mim e eu estou vivo. E algo cuidará de cada um de nós. Vamos avante. Há caminhos que o homem parece perfeito, mas o seu fim é caminho de morte. É trevas, é sofrimento, é agonia, é tribulação. Fui moço, estou sendo velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cidadão entra em fuxico, você entra junto. Você entra junto. Que legal, hein? Ainda que eu tivesse errado, você não poderia fazer isso. Não. O homem de bem e a mulher de bem não entra em fofoca, não entra em fuxico, não entra em contenda, não se envolve com a vida dos outros. Não. Isso é coisa de gente atrasada, de gente cega, de gente tampada, de gente boba. Isso é coisa de imbecil. O homem dei alvo, a mulher dei alvo, ainda que ela esteja 100% correta, ela não discute, ela fica calada. Que você não presta, que você é vagabundo, que você é safado, não sei o quê. Fica calado ou calada, que você vai vencer. Um abração a todos. E ao estar conosco, que assim seja. Assim seja.